Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Marina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mulheres na computação. Só de pensar numa pessoa de computação, você já vê da necessidade de falar sobre mulheres na computação, porque quando você pensa em uma pessoa que faz computação, é justamente um cara. Tipo, é muito raro você perguntar pra uma pessoa pra pensar em computação e ver uma imagem da mulher. Isso é todo mundo, porque a gente tem muito poucas meninas representando a gente nessa área, então só de pensar nisso já vê que é uma necessidade e é o caso que precisa ser falado. Mas antes de falar sobre minha experiência nisso, eu queria falar um pouquinho sobre o passado. Então, nem sempre foram assim, nem sempre a computação era uma área predominantemente masculina. Tava vendo algumas reportagens, eu achei essa notícia aqui, vou deixar na descrição pra vocês darem uma olhada. Mas eu resumi aqui um pouquinho. Então, eu tava vendo que a primeira turma da USP de Ciência da Computação tinha 20 pessoas, sendo que 14 eram mulheres. Isso, 14. Depois eu vou falar pra vocês qual é a estatística que a gente tem hoje, mas 14 eram mulheres. Então era mais que a metade da turma, né? E era super bem representado e tudo mais. Mas por que isso mudou? Isso mudou quando começou a surgir os computadores pessoais mesmo. E aí começou a surgir videogames e tudo mais. E esses jogos ficaram atrelados a homens. Então quem usava os computadores e quem jogava eram homens. Então acabou difundindo, tipo, que era coisa de menino, e a gente sabe que isso faz com que você, tipo, a menina não vai jogar, então não vai ter interesse e tudo mais. E além disso, se mostrou uma área bastante lucrativa. E aí quando o pessoal começou a ver que dava dinheiro, começaram a tirar as vagas das mulheres e começaram a colocar homens. Então, nem sempre foi assim, não é questão que eu sou biologicamente pior em exatas que o homem. Obviamente que não tem nada a ver com isso, mas só olhar, tipo, os dados dá pra perceber que não tem. Porque antes a gente tinha muita mulher e que dava super bem, a gente tem grandes nomes da computação que são mulheres incríveis. Então foi tudo essa construção social que foi colocando homens e foi dizendo que isso não era coisa de menina. E chegou no momento que a gente tá hoje, que você for ver na minha universidade, é muito pouca menina. E na minha escola também. Então, na minha escola eu participava dos grupos de exatas, porque eu gostava mais de exatas. E aí tinha turmas, então separava saúde, humanas e exatas. Se você fosse ver a turma de exatas, tinha mais ou menos umas 4 ou 5 meninas na turma, sendo que devia ter o quê? Uns 200 alunos no terceiro ano inteiro. Então só daí você já vê que tem muito pouca menina. E quando eu entrei na faculdade, tipo, não foi diferente, porque a gente tem, tipo, 100 alunos, então entram todo ano 100, 114, porque tem transferência, alunos de BCC. Quando eu entrei, tinham, acho que mais ou menos 15 meninas. Então 15%, menos de 15%, né, porque são mais de 100 alunos, que são mulheres na turma. Isso é muito pouco. E não tá melhorando muito. Tipo, esse ano, uma coisa muito triste, mas que a gente fez até piada, é que eu acho que tinha mais João do que mulher na sala, sabe? Então, tipo, isso é muito errado e isso é muito ruim pra gente, sabe? Que às vezes, tipo, tem pessoas que acham que não, que tá tranquilo, que o cenário tá mudando bastante. E, tipo assim, as mudanças ainda são muito pequenas, sabe? Eu tava conversando com um professor meu, e eu faço parte de um grupo de extensão que tem várias meninas e tudo mais, e ele até comentou, brincando assim, que nem precisa trazer mais menina, a quantidade de menina que tem aqui, não sei o quê. Só que, na verdade, ainda é muito pouco. Porque essas poucas meninas que tem, elas se envolvem em tanta coisa, que às vezes até parece que tem mais gente, sabe? Mas não é, é porque, tipo, as poucas que tem se dedicam porque a gente sabe que é muito mais difícil pra gente. A gente, pra conseguir espaço, às vezes a gente precisa ser 2 vezes melhor que um cara. Então, por isso que a gente se envolve tanto. E, tipo, isso fica muito claro só de pensar. Então, imagina, 15% das turmas são de meninas. E quando você vai, tipo, por exemplo, eu participo da coordenação da Semana da Computação da minha universidade, e quando você vai ver a coordenação é quase 50% de menina. Então, as meninas se esforçam muito pra conseguir seu lugar lá, sabe? Porque a gente não tem uma quantidade grande, assim, de casos de mulheres que seguem na área de computação e que têm sucesso aí, porque são muitas poucas que entram nessa área, sabe? E aí que entra toda a questão de representatividade, né? Porque a gente muitas vezes se envolve em tanta coisa por essa insegurança de achar que a gente não é bom o suficiente. Mas quando a gente vê várias meninas conseguindo, a gente consegue pensar que, tipo, nossa, eu consigo, sabe? E, tipo, isso fica muito claro em tudo. Se você parar a pensar, tipo, agora um exemplo genérico, não de mulher e tudo mais, mas, por exemplo, que só pessoas dos Estados Unidos, vamos dizer, entrassem no Google. Você só via gente dos Estados Unidos entrando no Google, só via gente nos Estados Unidos entrando no Google, por exemplo. Não é assim, eu só tô dando exemplo. E aí você ia se sentir, pelo menos eu não ia, me sentir capacitado a entrar, ia ser muito mais difícil
eu aceitar que eu conseguiria algo assim, porque você não vê exemplo de alguém passando. Então você vai pensar que é quase impossível pra você. E se tem um exemplo, você vai falar, não, mas esse cara foi muito específico, então eu tenho que me tornar ele pra eu conseguir algo assim. E quando a gente tem poucas meninas, é justamente isso que acontece. Então, ao invés de eu ver só, tipo, ela é uma mulher e por ser mulher, ela é capacitada e ela consegue, às vezes a gente vê ela como, tipo, um ser idealizado, sabe? Porque só sendo dessa forma que eu vou conseguir. E o importante da representatividade é você saber que você consegue por ser você, sabe? Eu, mulher, consigo. E eu acho que isso fica muito claro. Tipo, você pode conversar com várias meninas e é muito isso. Então a gente acaba que fica tentando seguir uma fórmula pra conseguir chegar num lugar bom, porque as poucas que fizeram assim. Só que o ideal é ter tanta gente que você sendo você vai conseguir. Claro que se esforçando. Mas tô falando no sentido de, tipo, não precisar forçar a fazer algo que você não gosta, tipo, que não é pra você, só porque só assim você vai conseguir. Então, quando você tem mais mulheres, você vai ter várias formas de conseguir, porque várias mulheres diferentes conseguiram. Isso que é incrível, sabe? E eu acho que é isso que a gente luta o tempo inteiro, de trazer mulher e dar voz pra mulher, que é para as pessoas verem que tem várias mulheres que conseguem. E sabendo que elas conseguiram, eu também posso acreditar em mim que eu consigo, sabe? E me esforçar pra isso, e não pensar que é só algo impossível que não é pra mim. E essa questão da insegurança que, tipo, por não ter muitos exemplos, a gente acaba tendo, tipo, fica muito claro de você conversar com várias mulheres nessa área, e quase todas, que eu conversei pelo menos, sentem muita insegurança em relação a isso. Isso também fica claro no meu estágio. Eu lidei com alguns dados de processo seletivo e tudo mais. E tinha um dado que era justamente de você dizer quanto você gostaria de ganhar. E você pega a mesma vaga e os valores que as mulheres colocam e os valores que os homens colocam é muito diferente. Porque as mulheres acabam que, tipo, por serem inseguras, elas acabam acreditando menos em si mesmas e acabam se dando menos valor. Por conta dessa insegurança mesmo. Não porque o trabalho é pior, tipo, nem perto disso. A gente acaba sendo muito segura por não ter representatividade. Então, é como eu falei, em qualquer lugar vai ser assim, sabe? Se você tá num lugar que você vê que, tipo, quase ninguém consegue, é muito difícil você conseguir se sentir seguro, sabe? Então é justamente isso que a gente acaba sentindo. E isso acaba prejudicando a gente também, né? Porque às vezes a gente deixa de tentar grandes oportunidades por achar que só não vai dar certo. E isso é muito comum de sentir, sabe? Então, se a gente traz mais meninas pra área, a gente vai aumentar muito essa quantidade de pessoas diferentes que conseguem e vai fazer com que essa representatividade cresça muito mais e que isso comece desde pequena, sabe? Porque não adianta eu chegar só na sala de ensino médio e falar assim, meninas, computação é pra vocês e tudo mais. Claro que isso é muito importante, tem que ser feito, mas isso precisa ser desde pequeno, sabe? De exatas, tipo, uma menina, ela pode brincar de Lego, que é algo que desenvolveu o raciocínio lógico. Isso não é coisa de menino. Videogame não é coisa de menino. Pra essas meninas entrarem no ensino médio da vida interessadas nessa área, a gente tem que mudar desde pequeno. E, tipo, por isso que é tão importante vir à tona. Então, tipo, você vê, claro, mulheres incríveis na área de computação, você vê. Mas elas lutaram muito pra estar lá, sabe? E são as exceções. Não as exceções das mulheres, mas as exceções do geral, sabe? Porque, tipo, as mulheres estão lá, se esforçam e vão atrás e tentam o máximo. Mas o problema é que entra muito pouco. Muito pouco. 15%, velho. Na USP, por exemplo. Então, tipo, a gente tem que lutar muito pra desmistificar isso e sempre falar sobre o assunto. É um assunto que vem sendo falado muito, mas não pode parar de ser falado, porque ainda não tá bom. E não tá nem perto de bom, né? Então, eu vim falar aqui pra vocês hoje pra mostrar essa reflexão e pra falar do real cenário, sabe? E, tipo, um cenário que eu vivo, eu acho que ainda é muito privilegiado. E com certeza tem situações muito piores e tudo mais, e a gente sabe que existe sim diferença de salário ainda, e existem sim vários outros problemas relacionados a isso. E quando eu falo em mulheres na computação, não é só na computação, na engenharia, em exatas em geral ainda é muito complicado. Eu não sei tudo sobre isso, eu sendo uma mulher na computação, eu sinto algumas coisas na pele, mas nem de perto é o que muitas outras mulheres sentem. É muito complicado tudo isso, mas eu só vim aqui trazer pra vocês esse tema porque eu acho realmente muito importante pra gente pensar sobre isso, sabe? E tentar abrir um pouco mais a cabeça nesse sentido. Mas qualquer dúvida sobre esse tema, qualquer coisa que vocês queiram que eu fale, eu acho que vale a pena até talvez trazer outras meninas aqui pra falar sobre relatos delas e coisas que elas já passaram. Se vocês gostarem do tema, eu venho falar. E se tiver alguma menina
que queira falar sobre isso, que é muito segura, sobre entrar na faculdade onde só 15% é meninos, também podem falar comigo. O meu curso tem muito pouca menina, como eu falei, mas graças a Deus os meninos são pessoas legais e as meninas costumam se unir. Então tem grupo de meninas, a gente tá lá pra se apoiar. Então você não vai ficar sozinha, a gente tá junto nisso. Então se quiserem falar um pouquinho sobre isso comigo, se tiverem inseguranças, se acharem que vocês não são capazes, muitas de nós passamos por isso. E a gente quer mudar bastante isso para que outras meninas consigam entrar e já entrem sem esse sentimento ruim que às vezes vem dentro da gente, sabe? Então acho que foi esse um vídeo. Foi um vídeo um pouco mais sério, assim, em questão de, tipo, do assunto. Mas eu acho que é algo muito importante a ser falado e é por isso que eu trouxe aqui. E eu queria falar pra vocês, então, se inscreverem no canal, darem gostei, ativar o sininho pra receber notificações e compartilhar com todo mundo, porque eu acho que isso precisa ser ouvido por muita gente. E não só eu falando, como outras milhares de mulheres. Eu vou colocar aqui também algumas páginas de mulheres que falam sobre computação e que eu acho que é muito bom a gente incentivar umas outras. Então, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até mais.